continuando aí no assunto de biotecnologia, tá? Hoje a gente vai entender qual que é a função da bioética dentro do uso dessas tecnologias relacionadas à vida, quais são os seus impactos, quando que foi o seu surgimento e principalmente quais são as suas raízes aí, o que que deve ser respeitado dentro desse uso das biotecnologias. Vamos lá? Então, pessoal, a gente continua aí em um assunto ainda bem light para vocês, tá? Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre bioética, qual sua importância dentro da biologia e por que vocês têm que entender sobre ela, por que esse assunto ele tem sido tão discutido, tá? Então a gente tem aqui um slide bem simples para a gente discutir aí os pontos principais dentro da bioética. A gente vai entender quando que foi o seu surgimento, quais são suas raízes e quais são as discussões envolvidas em torno desse tema, tá? Quando a gente fala aí dos seus fundamentos, antes da gente chegar aí no seu surgimento, tá? A gente precisa saber o que é bioética, né? Princípio de tudo. Quando a gente fala de bioética, a gente está falando de uma ética relacionada à vida. Qual que é o cuidado que deve ser tomado em relação à vida humana, à vida de outros seres, quando está sendo feita pesquisas científicas, por exemplo? Será que existe um limite para que as pesquisas possam ser realizadas ou será que elas podem ser feitas de qualquer forma? Então é isso que a gente vai entender aí dentro da bioética. Se vocês perceberem essa própria imagem que tem aí, a gente tem DNA e tem aí o símbolo de justiça, né? Por quê? Porque quando a gente está falando de bioética, a gente tem que tentar equilibrar os cuidados mínimos que a gente tem que ter em relação à vida. E quando a gente fala do surgimento, esse surgimento de bioética não é um surgimento que aconteceu ontem, que aconteceu hoje. O surgimento da bioética, na verdade, ele aconteceu lá na segunda metade do século XX, devido aos avanços que foram ocorrendo aí na área da medicina e na área das ciências. Porque começou a se preocupar, surgiu uma preocupação, na verdade, né, em relação de qual seria o limite em relação à vida humana, em relação à vida de outros seres. Será que a modificação da vida estava acima de tudo, acima de todas as pesquisas? Então, surgiu aí com a preocupação da utilização de cobaias, até onde que poderia ser feito esse uso, tanto que hoje é evitado ao máximo nas pesquisas que se faça o uso de cobaias, tá? Até mesmo em pesquisas que são realizadas na universidade, elas têm que passar por um aval, tá? Tem que ser autorizada, até mesmo as pesquisas que não tenham uma interferência direta na vida. Até se eu for fazer um questionário com vocês, eu preciso passar pelo comitê de ética, tá? Para saber se a minha pesquisa está adequada, se ela está respeitando os princípios da bioética ou não. Então, quando a gente fala aí da bioética, desse surgimento, foi justamente para ver, para problematizar o que estava acontecendo de forma oculta na pesquisa científica ou técnica? Por que surgiu essa preocupação? Então, com esse surgimento lá, desde a metade, da segunda metade do século XX, começou a ter uma atenção especial nas pesquisas que estavam sendo realizadas, de até que ponto elas poderiam ir, né? Para que não houvesse interferência, então, nas formas de vida e para que, acima de tudo, houvesse um respeito. Quando a gente fala das suas raízes, significa que a gente tem que entender no que a bioética está pautada, afinal. Essas raízes, gente, diz respeito que a vida, quando ela é colocada em risco pela medicina e pelas ciências, precisam haver princípios éticos. E quando eu falo dessas raízes, significa que a bioética ela não está só ligada à área da biologia. Vai ocorrer o que eu chamo de interdisciplinariedade, porque vai envolver a área do direito, da investigação ética, tudo no intuito de problematizar as questões relacionadas à conduta dos seres humanos em relação a outros seres e em relação a outras formas de vidas. E quando a gente fala aí das discussões, existem diversos temas que estão relacionados à bioética. Dois temas aí bem pautados, que inclusive vem aí no livro de vocês, é quando ele fala sobre a biopirataria e quando ele fala sobre a clonagem. Quando eu falo da biopirataria, significa do uso ilegal, da exploração ilegal de recursos biológicos de um país por outro, tá? Então, tenta aí
tentam, né, fazer uma manipulação genética, tentam fazer uso através de... E de que forma, né, na verdade, que eles conseguem fazer isso? Primeiro vai envolver o contrabando de animais, por exemplo. Não só de animais, como também da parte vegetal. Ela pode ser contrabandeada a fim de que seja modificada geneticamente, tá? E é claro que isso é crime, tá? E esses biocontrabandistas, eles podem adquirir araras, papagaios, enfim, várias espécies com um intuito totalmente econômico, porque infelizmente é um negócio lucrativo, mas não podemos esquecer que ele é ilegal e é imoral, tá? Todos os países devem ter domínio sobre as suas formas de vida. E quando a gente fala aí do processo de clonagem, seria o intuito de produzir artificialmente indivíduos que sejam idênticos. A gente sabe lá do processo da ovelha Dolly, por exemplo, que aconteceu lá na Escócia, tá? E ela ficou mundialmente conhecida porque ela foi o primeiro mamífero clonado. E como é que aconteceu esse processo? Ela foi formada a partir da inserção do núcleo de uma célula mamária de uma ovelha adulta em um óvulo sem núcleo de outra ovelha. Então, esse óvulo não fecundado foi implantado no útero de uma mãe de aluguel, uma barriga de aluguel, digamos assim, e se desenvolveu com as mesmas características genéticas da célula mamária que foi utilizada. Então, tem que ter muito cuidado aí nessas pesquisas, tá? Por isso que elas têm que passar hoje por um comitê de ética para que elas possam ser avaliadas se realmente são necessárias ou não. Uma outra discussão que é feita muito amplamente também seria o uso de células-tronco, já que elas têm a capacidade de totipotência, né? Têm a capacidade de se transformar em outros tipos de célula. Algumas pessoas estariam interessadas nas pesquisas relacionadas a elas. E a gente precisa também entender que é preciso haver sempre uma reflexão a respeito dessas questões e principalmente respeitar as legislações específicas relativas aos temas, porque senão as pessoas sempre vão estar tão ligadas, vão estar tão na necessidade econômica aí de gerir mais recursos, que elas não vão colocar a vida como um princípio, como um respeito. Não interessa o que elas façam, desde que ganhem dinheiro. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, deve-se haver um respeito mútuo entre a nossa espécie e entre as outras espécies existentes. Então, é um assunto bastante discutido, porque vem sendo utilizado, sim, tá? Mas a gente não pode esquecer que para que pesquisas sejam realizadas é preciso passar por legislações específicas para não passar por cima ou desrespeitar qualquer forma de vida, tá? Então é isso, gente, e até a próxima. Então, pessoal, a gente continua aí em um assunto ainda bem light para vocês, tá? Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre bioética, qual sua importância dentro da biologia e por que vocês têm que entender sobre ela, por que esse assunto ele tem sido tão discutido, tá? Então a gente tem aqui um slide bem simples para a gente discutir aí os pontos principais dentro da bioética. A gente vai entender quando que foi o seu surgimento, quais são suas raízes e quais são as discussões envolvidas em torno desse tema, tá? Quando a gente fala aí dos seus fundamentos, antes da gente chegar aí no seu surgimento, tá? A gente precisa saber o que é bioética, né? Princípio de tudo. Quando a gente fala de bioética, a gente está falando de uma ética relacionada à vida. Qual que é o cuidado que deve ser tomado em relação à vida humana, à vida de outros seres, quando está sendo feita pesquisas científicas, por exemplo? Será que existe um limite para que as pesquisas possam ser realizadas ou será que elas podem ser feitas de qualquer forma? Então é isso que a gente vai entender aí dentro da bioética. Se vocês perceberem essa própria imagem que tem aí, a gente tem DNA e tem aí o símbolo de justiça, né? Por quê? Porque quando a gente está falando de bioética, a gente tem que tentar equilibrar os cuidados mínimos que a gente tem que ter em relação à vida. E quando a gente fala do surgimento, esse surgimento de bioética não é um surgimento que aconteceu ontem, que aconteceu hoje.
O surgimento da bioética, na verdade, ele aconteceu lá na segunda metade do século XX, devido aos avanços que foram ocorrendo aí na área da medicina e na área das ciências. Porque começou a se preocupar, surgiu uma preocupação, na verdade, né, em relação de qual seria o limite em relação à vida humana, em relação à vida de outros seres. Será que a modificação da vida estava acima de tudo, acima de todas as pesquisas? Então, surgiu aí com a preocupação da utilização de cobaias, até onde que poderia ser feito esse uso, tanto que hoje é evitado ao máximo nas pesquisas que se faça o uso de cobaias, tá? Até mesmo em pesquisas que são realizadas na universidade, elas têm que passar por um aval, tá? Tem que ser autorizada, até mesmo as pesquisas que não tenham uma interferência direta na vida. Até se eu for fazer um questionário com vocês, eu preciso passar pelo comitê de ética, tá? Para saber se a minha pesquisa está adequada, se ela está respeitando os princípios da bioética ou não. Então, quando a gente fala aí da bioética, desse surgimento, foi justamente para ver, para problematizar o que estava acontecendo de forma oculta na pesquisa científica ou técnica. Por que surgiu essa preocupação? Então, com esse surgimento lá, desde a metade, da segunda metade do século XX, começou a ter uma atenção especial nas pesquisas que estavam sendo realizadas, de até que ponto elas poderiam ir, né? Para que não houvesse interferência, então, nas formas de vida e para que, acima de tudo, houvesse um respeito. Quando a gente fala das suas raízes, significa que a gente tem que entender no que a bioética está pautada, afinal. Essas raízes, gente, diz respeito que a vida, quando ela é colocada em risco pela medicina e pelas ciências, precisam haver princípios éticos. E quando eu falo dessas raízes, significa que a bioética ela não está só ligada à área da biologia. Vai ocorrer o que eu chamo de interdisciplinariedade, porque vai envolver a área do direito, da investigação ética, tudo no intuito de problematizar as questões relacionadas à conduta dos seres humanos em relação a outros seres e em relação a outras formas de vidas. E quando a gente fala aí das discussões, existem diversos temas que estão relacionados à bioética. Dois temas aí bem pautados, que inclusive vem aí no livro de vocês, é quando ele fala sobre a biopirataria e quando ele fala sobre a clonagem. Quando eu falo da biopirataria, significa do uso ilegal, da exploração ilegal de recursos biológicos de um país por outro, tá? Então tentam, né, fazer uma manipulação genética, tentam fazer uso através de e de que forma, né, na verdade, que eles conseguem fazer isso? Primeiro vai envolver o contrabando de animais, por exemplo, não só de animais, como também da parte vegetal. Ela pode ser contrabandeada a fim de que seja modificada geneticamente, tá? E é claro que isso é crime, tá? E esses biocontrabandistas, eles podem adquirir araras, papagaios, enfim, várias espécies com um intuito totalmente econômico, porque infelizmente é um negócio lucrativo, mas não podemos esquecer que ele é ilegal e é imoral, tá? Todos os países devem ter domínio sobre as suas formas de vida. E quando a gente fala aí do processo de clonagem, seria o intuito de produzir artificialmente indivíduos que sejam idênticos. A gente sabe lá do processo da ovelha Dolly, por exemplo, que aconteceu lá na Escócia, tá? E ela ficou mundialmente conhecida porque ela foi o primeiro mamífero clonado. E como é que aconteceu esse processo? Ela foi formada a partir da inserção do núcleo de uma célula mamária de uma ovelha adulta em um óvulo sem núcleo de outra ovelha. Então, esse óvulo não fecundado foi implantado no útero de uma mãe de aluguel, uma barriga de aluguel, digamos assim, e se desenvolveu com as mesmas características genéticas da célula mamária que foi utilizada. Então, tem que ter muito cuidado aí nessas pesquisas, tá? Por isso que elas têm que passar hoje por um comitê de ética para que elas possam ser avaliadas se realmente são necessárias ou não. Uma outra discussão que é feita muito amplamente também seria o uso de células-tronco.
já que elas têm a capacidade de totipotência, né, têm a capacidade de se transformar em outros tipos de célula, algumas pessoas estariam interessadas nas pesquisas relacionadas a elas. E a gente precisa também entender que é preciso haver sempre uma reflexão a respeito dessas questões e principalmente respeitar as legislações específicas relativas aos temas, porque senão as pessoas sempre vão estar tão ligadas, vão estar tão na necessidade econômica aí de gerir mais recursos, que elas não vão colocar a vida como um princípio, como um respeito. Não interessa o que elas façam, desde que ganhem dinheiro. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, deve-se haver um respeito mútuo entre a nossa espécie e entre as outras espécies existentes. Então, é um assunto bastante discutido, porque vem sendo utilizado, sim, tá? Mas a gente não pode esquecer que para que pesquisas sejam realizadas é preciso passar por legislações específicas para não passar por cima ou desrespeitar qualquer forma de vida, tá? Então é isso, gente, e até a próxima.